uma palavra para quem quer ensinar sobre Deus. Se para todas as pessoas aprender sobre Deus é algo necessário, é algo fundamental, é algo que decide a vida da pessoa, para aqueles que se propõem a ensinar sobre Deus, isso deve ter um peso e uma importância ainda maior. Em Tiago, no capítulo 3, no versículo 1, Tiago vai dizer algo que para todos aqueles que se propõem a ensinar sobre Deus, precisa ser algo lembrado. Tiago vai dizer o seguinte: que não sejam muitos de vós mestres, porque seremos julgados com maior rigor. Não existe tragédia maior do que ensinar alguém errado sobre Deus. E é essa a ideia que Tiago quer passar ao dizer que não sejam muitos de vocês mestres, porque os mestres serão julgados com um rigor muito maior. Ninguém ouviu as palavras mais duras de Jesus como aqueles que em seus dias eram as pessoas que estavam ensinando sobre Deus. De Jesus foram os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes que ouviram as coisas mais duras, os juízos mais severos, as palavras mais pesadas de serem ouvidas. As pessoas que ouviram de Jesus essas coisas duras, esses juízos severos, essas palavras duras, foram aqueles que estavam ensinando, porque estavam ensinando errado sobre Deus. E quando Tiago diz que não seja muito de vós mestres, porque seremos julgados com um rigor ainda maior, o que eu tenho a dizer a você, meu amigo, que se propõe a ensinar sobre Deus, você que está ensinando sobre Deus, ou você que quer ensinar sobre Deus, não é que você não deva querer, mas essa palavra de Tiago, de que quem está ensinando ou quem quer ensinar sobre Deus será julgado com um rigor maior, deve gerar em você um profundo desejo, uma profunda busca, um real compromisso de aprender o que é a verdade sobre Deus. O Espírito Santo, ele nos diz algo tão maravilhoso quando ele diz que, quando a palavra diz que o Espírito Santo veio para nos guiar a toda a verdade. Ou seja, Deus tem um compromisso de nos levar à verdade. Deus tem um compromisso de nos guiar à verdade. E para quem ensina, essa promessa deve ser ainda algo que ele deve se apegar ainda mais, amar ainda mais. Porque a própria palavra diz que aqueles que estão ensinando sobre Deus serão julgados com um rigor ainda maior. E que não há nada mais trágico, mais horrível do que você ensinar alguém errado sobre Deus. Isso não deve te fazer ter medo, mas isso deve te fazer ter um verdadeiro compromisso em aprender sobre Deus. Um verdadeiro compromisso em estudar Deus. Você que ensina sobre Deus deve ser exemplo de alguém que realmente está buscando compreender o que é Deus, o que é a palavra, o que é a verdade. Saber que seremos julgados com um rigor maior deve produzir em nós interesse e uma busca e um compromisso em aprender sobre Deus muito maior do que nas outras pessoas. Se a informação
de Tiago, de que quem ensina será julgado com um rigor ainda maior, não te faz ter uma busca, se é que eu posso dizer, desesperada, pelo que é a verdade sobre Deus, eu não entendo o que mais pode fazer. Haverá juízo e haverá um rigor maior nesse juízo para aqueles que estão ensinando sobre Deus. E saber disso deve te levar, deve gerar em você uma busca ainda maior por aprender sobre Deus. Porque o maravilhoso disso, o bom disso, é que a própria palavra nos garante que quem pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, a porta se abre. Deus tem compromisso com aqueles que estão realmente e com as motivações certas buscando conhecê-lo. Deus tem prazer em se revelar, e principalmente àqueles que se propõem em ensinar sobre ele. Não deve haver medo, mas deve haver uma profunda e séria e honesta consciência de que aprender sobre Deus para ensinar sobre Deus é, de todas as coisas, a mais séria, a mais importante e para a qual eu devo levar muito a sério, para a qual eu devo me comprometer com integridade e com uma responsabilidade eterna e com uma responsabilidade de realmente não permitir que eu me acomode ou que eu faça de qualquer jeito. Porque quando a palavra diz que para quem ensina sobre Deus haverá um rigor ainda maior, ela não está brincando. E isso deve gerar uma consciência e uma verdade no meu coração. Não temos que ter medo de ensinar sobre Deus, mas temos que ter um compromisso real e verdadeiro de aprender sobre Ele, porque nada será mais triste e mais trágico do que um dia descobrirmos que ensinamos errado sobre aquele que é, que era e que há de vir. Leve a sério e mantenha um compromisso de estudar verdadeiramente sobre Deus.